Oi, gente! Para quem não me conhece, o meu nome é Yasmin Cassini, eu sou enfermeira aqui na Alemanha desde 2017 e hoje voltei depois de um tempo aí ausente, né? Eu postei até nas minhas redes sociais. Eu enfrentei alguns problemas de saúde nesse período aí, por isso não consegui gravar vídeos para vocês antes. Mas hoje eu tomei coragem e resolvi voltar com esse vídeo que talvez seja bastante polêmico, porque eu vou contar mais uma vez aqui das experiências que eu tive, como eu sempre falo nos outros vídeos. Não significa que se você estiver vindo para a Alemanha para trabalhar aqui, para viver aqui, ou para trabalhar como enfermeiro, né, que foi como eu vim para cá, não significa que você vai ter as mesmas experiências que eu tive, mas pode ser que aconteça. Então, meu objetivo no canal aqui é mostrar para vocês o que pode acontecer também, além de todas as coisas maravilhosas, né, que eu espero que aconteça com vocês e que de fato acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas só têm experiências maravilhosas. Eu, infelizmente, não fui uma delas. Mas, enfim, não significa que, porque aconteceu comigo, vai acontecer com você também. E, claro, como é uma experiência que me impactou muito, não significa, claro, que isso é a pior coisa do mundo que pode acontecer com alguém, não significa que essas coisas não aconteçam no Brasil também, eu não tô querendo entrar nesse mérito, a única coisa que eu tô querendo mostrar pra vocês é que às vezes aqui não é tudo maravilhoso e que às vezes aqui coisas ruins também acontecem. Não significa que por causa delas também você não deve vir, que se você tiver esse sonho, né, de vir trabalhar aqui na Alemanha, de viver no exterior, mas pode acontecer e essas coisas também podem ser trabalhadas e podem ser resolvidas. E, gente, antes de entrar no tema propriamente dito do vídeo, eu queria agradecer aqui a todos vocês que com tanto carinho estão se inscrevendo no canal, estão comentando, enfim, eu não tenho como agradecer. Eu me sinto, assim, muito feliz, obviamente, pelo reconhecimento que vocês me dão, né? Quando vocês escrevem, comentam nos vídeos e se inscrevem no meu canal, claro. Mas fico também extremamente feliz porque, assim, eu, como sempre falo com vocês, eu compartilho experiências da minha vida e o meu objetivo era tentar ajudar e mostrar para as pessoas como de fato a vida aqui é. Nenhum lugar no mundo, né? Nem se eu ficasse, se eu tivesse ficado no Brasil, que eu acho que eu já comentei aqui no vídeo com vocês, nunca foi meu sonho vir morar no exterior, mas eu tenho certeza que nem se de fato eu tivesse ficado no Brasil, a minha vida teria sido maravilhosa, né? Não teria empecilhos. É claro que a gente enfrenta dificuldades em qualquer lugar que a gente vai, mas eu fico muito feliz de ver que, né, eu tô realmente ajudando algumas pessoas, né? Tem gente que realmente entra em contato comigo falando que, pô, foi fundamental ver os meus vídeos e de forma nenhuma eu quero desmotivar vocês a virem pra cá, mas sim de vocês virem com uma visão mais realista do que pode acontecer, né? Mais preparados, porque, né, mais uma vez, não significa que vocês vão ter as mesmas experiências que eu tive, mas se vocês tiverem, vocês já podem ter aí um vislumbre de que as coisas podem melhorar, apesar de no começo serem um pouco mais complicadas. E também queria falar, não sei se vocês já viram, algumas pessoas aqui no meu canal eu já vi que comentaram e perceberam e me acharam por lá. Nesse tempo, né, que eu passei afastada aqui do YouTube, eu continuei postando algumas coisas na minha rede, vou botar aqui, né, como eu sempre coloco o meu contato do Instagram para vocês, quem quiser falar comigo no particular, eu sempre dou uma olhada lá. Mas eu também participei de uma entrevista para a Deutsche Welle. A Deutsche Welle é um dos jornais que tem maior influência aqui, que sempre postam conteúdo, né, pro Brasil, da Alemanha, ou da Alemanha pro Brasil, e é um jornal bem conhecido e eu dei uma entrevista lá para eles. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, se vocês ainda não leram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da matéria na entrega para vocês verem, e eu falei justamente sobre, né, o papel, o trabalho do enfermeiro e como aconteceu isso para mim lá para a Deutsche Welle também. Fiquei muito feliz com esse contato e com essa participação nessa entrevista. Depois, se vocês quiserem ler, tá lá no site deles. E agora, entrando no tema do vídeo propriamente dito. Eu já falei em alguns outros vídeos para vocês que a minha experiência aqui no início, né, quando eu cheguei na Alemanha para trabalhar, foi bem conturbada, foi bem difícil. Agora, eu pretendo, se vocês gostarem, se vocês quiserem saber mais, fazer uma série de vídeos contando quais foram exatamente essas experiências ruins que eu tive e o que aconteceu, obviamente, no desenrolar dessa história.
Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu continuo contando essas outras experiências que eu tive. E se vocês acharem que não tem o mínimo sentido contar isso aqui, também deixem nos comentários que eu paro com essa série. Mas enfim, essa primeira experiência que eu vou contar para vocês foi uma experiência, a primeira experiência assim que me marcou muito negativamente quando eu cheguei aqui. E que por isso também, né, eu já tenho quase, em agosto eu vou fazer 1 ano de canal. E tenho quase 2 anos de terapia já. Eu hoje me sinto preparada para dividir essa história com vocês. Pode ser que algumas pessoas aqui pensem: meu Deus, que frescura, por que ela sofreu tanto assim? Comigo já aconteceu coisa muito pior. Não duvido disso. Cada um tem sua realidade, cada um tem a sua vivência. E é claro que dependendo do que você já passou na vida, ou enfim, de todas as suas histórias anteriores, que as coisas que acontecerem com você vão impactar de uma forma diferente. E quando eu cheguei aqui, eu falei para vocês que eu comecei a enfrentar muitos problemas no hospital com os colegas de trabalho. Eu tenho plena consciência de que não era fácil trabalhar comigo, principalmente assim que eu cheguei, porque você chegando aqui para trabalhar com um déficit que eu tinha, por exemplo, na época, da língua, tanto de falar quanto de entender o que estavam falando comigo, é claro que era um trabalho muito difícil. E eu estava chegando num contexto, né, em um ambiente de trabalho, isso eu posso falar com 100% de certeza, todos vocês vão chegar, que é um ambiente de trabalho que as pessoas estão extremamente estressadas, porque tem pouco profissional, porque tem muito trabalho, enfim, só isso, só esse fator de estresse, né, do ambiente, é claro que já influencia muito em como as pessoas vão reagir. E se chega uma pessoa, se chega um profissional que todo mundo tá cheio de esperança que vai aliviar o trabalho, vai dividir a rotina, vai assumir os pacientes como eles esperam que eles, né, como eles fazem, né? Eles esperam que a gente também faça isso quando a gente chega aqui. E aí chegou eu, que eu já contei anteriormente para vocês, eu tive de preparo para chegar aqui na Alemanha, eu tive um curso de 4 meses de duração de alemão, 4 meses com aulas e 1 mês só de repetição de prova para eu conseguir passar na prova de nivelamento nível B2, né, de proficiência em alemão. Eu tive só esses 4 meses de aula e vim para cá. Se você estiver assistindo esse vídeo e você nunca tiver morado no exterior, mas se já tiver pelo menos tentado aprender uma língua nova, você sabe que é impossível você ter uma proficiência incrível em qualquer língua que seja se você estuda apenas em 4 meses. É possível você passar em provas? Sim, é possível. Agora, você aprender e conseguir desenvolver um idioma que é totalmente diferente da sua língua materna, é impossível. E eu cheguei assim, nesse contexto, para trabalhar. Então, já tinha esse fator de estresse no ambiente, e eu que tinha uma carência enorme, tanto da língua quanto de conhecer a rotina do hospital, eu não sabia. Eu cheguei num setor que eu nem sabia exatamente qual que eu ia trabalhar. Enfim, quando eu cheguei lá, que eu comecei a entrar na rotina do hospital, que me escalaram, eu comecei a ter experiências muito ruins com os colegas de trabalho. Primeiro, né, eles tentaram se comunicar comigo de uma forma bem pouco amigável, digamos assim, porque cada vez que eles tentavam falar mais comigo e mais rápido, eu menos entendia. E isso foi me deixando desesperada, porque eu nunca tinha vivido isso antes, né? E eu cheguei nesse lugar aqui sozinha, né, assim, sem família, não tinha família aqui, e tinha que me adaptar a tudo. A rotina do hospital, pegar um turno sempre que era muito mais puxado, que eram que me escalavam, né, para eu pegar a rotina do setor, que era o que eles me explicavam. E, enfim, foi tudo muito pesado e junto. E aí a primeira reação das pessoas ao tentarem ter contato comigo foi essa, e eu não entendia muito bem. Eu perguntava para as pessoas se elas falavam inglês, ninguém no meu setor falava. Eu cheguei para trabalhar num setor onde as pessoas tinham em média 55 a 60 anos de idade, elas estavam prestes a se aposentar. Então, assim, elas não sabiam falar inglês, elas não tinham paciência e eu não conseguia me comunicar direito. E primeiro foi essa tentativa de tentar alguma comunicação, no meu ponto de vista, que não foi nada amigável. Isso me fechou mais.
Depois as pessoas começaram a me ignorar quando eu estava, né, na passagem de plantão, por exemplo. Eles simplesmente se dividiam para ir fazer as tarefas em cada quarto e simplesmente ninguém me chamava para ir junto, para tentar fazer ou aprender. E depois desse momento, eu comecei a ser escalada com pessoas que as outras pessoas não queriam trabalhar junto, porque eram pessoas difíceis de trabalhar ou que cometiam crimes no ambiente de trabalho, é essa palavra mesmo. Por exemplo, assédio, né? E ninguém queria trabalhar com essa pessoa. E eu, assim, por coincidência, comecei a cair na escala onde só essa pessoa estava trabalhando. Só essa pessoa, né? Essa pessoa estava trabalhando. E eu acabava sempre ficando com essa pessoa que ninguém mais queria trabalhar na divisão de turno. Mas então, eu estava vindo dessa rotina massacrante de ficar trabalhando com esse enfermeiro. Praticamente todos os plantões a gente estava junto. Eu não conseguia me expressar e falar direito o que estava acontecendo comigo, porque é uma coisa a gente sempre pensa, eu acho, quando eu relembro também dessas histórias que eu vivi, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu não consegui falar? Como é que eu não consegui me defender? Como é que eu não consegui sair dessa situação? Eu não consegui. Eu queria falar pra vocês que eu consegui no Brasil, eu sempre fiz, acontecer, nananana. Eu não consegui. Eu não consegui sair dessa situação, eu não consegui reportar ao meu chefe o que estava acontecendo comigo. E eu fui ficando cada vez mais triste, mais fechada, me sentindo mais sozinha. E, obviamente, que as pessoas perceberam que eu tava ficando assim cada vez mais acuada. A palavra é essa. E o meu chefe, um belo dia, que ele teve um plantão junto comigo, ele começou a me questionar se eu tinha problemas psicológicos. E eu não me senti à vontade para falar com ele, porque eu comecei a pensar que se eu reclamasse, enfim, eu sofreria consequências muito graves e seria mandada embora e, enfim, teria que voltar para o Brasil antes do prazo lá que eu tinha no contrato inicial, né, dessa história toda que talvez vocês lembrem, talvez não, mas vou contextualizar aqui. Eu precisava ficar na Alemanha pelo menos durante 2 anos, senão eu tinha que pagar uma multa absurda para a empresa que me mandou para cá. Uma multa de não lembro exatamente quantos 1.000 euros. E eu não tinha dinheiro nenhum, né? Por isso que eu vim pra cá. Então, eu fiquei desesperada e não me sentia à vontade de falar com ele sobre o que estava acontecendo, mas eu estava ficando cada vez mais desesperada, a ponto de um dia, em um desses plantões, que eu comecei a passar muito mal, eu tive uma crise de hipertensão e quase desmaiei no meio do setor. E aí foram medir minha pressão estava quase 200 por 100. E, enfim, esse era o nível do estresse que eu estava vivendo. Eu não conseguia falar com ninguém, eu não via saída para mim. No meu setor, existia essa figura do chefe, que eles chamam aqui de Teamleitung, e a pessoa que era tipo a vice-chefe, que eles chamam aqui de Stellvertreter, era uma mulher. E por algum motivo, em um dia ela estava lá no setor e ela veio falar comigo e eu não estava aguentando mais, gente, viver nessa pressão e nesse jeito sendo ignorada, sendo ridicularizada, essas coisas todos os dias. E aí eu acabei falando com ela que eu precisava conversar com ela porque eu não estava aguentando mais o que estava acontecendo. Eu não consegui, por déficit da língua, explicar exatamente o que estava acontecendo comigo. Nessa época eu já estava sofrendo assédio moral e sexual. E eu simplesmente não conseguia falar com ela sobre essas coisas, que eu estava extremamente nervosa, eu estava extremamente triste. Toda vez que eu tentava falar alguma coisa, essa frustração de não conseguir explicar exatamente o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, me deixava desesperada e eu começava a chorar. E, enfim, entre tentativas e frustrações para falar com essa vice-chefe, eu expliquei para ela, principalmente, que muita coisa ali eu já estava entendendo, eu já conseguia entender, mas eu não conseguia falar. Falar para mim era muito difícil. Vocês, se estiverem passando já por essa experiência, né, de aprender alemão, vocês com certeza vão viver isso.
que a gente consegue desenvolver essa compreensão do idioma muito mais rápido do que a gente consegue desenvolver a fala. A fala é muito mais difícil, é um processo muito mais trabalhoso, né? E eu expliquei isso pra ela, enfim, entre choros e desespero, eu expliquei isso pra ela. E ela falou, Yasmin, tenta ficar tranquila, a gente vai marcar uma reunião no futuro com a nossa chefe, né, a Flag Manager do campus onde eu estava trabalhando, né? Ela seria o agente administrativo, né, a pessoa mais alta depois dos meus chefes de setor, para ver se eles conseguiram achar alguma saída para o problema que eu estava vivendo. E ela falou, amanhã a gente vai ter uma reunião com o grupo, né, com os enfermeiros do setor, e eu vou entrar nesse tema com eles. E, gente, quando ela falou isso pra mim, eu me senti extremamente, pela primeira vez, extremamente acolhida e pensei, ai, graças a Deus consegui achar alguém que me entendesse, que fosse tentar me ajudar nesse desespero que eu tava vivendo, porque eu não via saída. Isso eu devia ter mais ou menos uns 7 meses de Alemanha. E aí, chegou o tal dia da reunião. E eu tava, assim, super ansiosa, né? Só de ver aquele pessoal todo junto, assim, o grupo juntando, né? Todos os enfermeiros, era um grupo grande e, enfim, tava todo mundo lá reunido pra reunião. E aí essa chefe, vice-chefe, falou que queria conversar com os enfermeiros sobre o tema Yasmin. E aí, só nessa hora, só dela falar o meu nome já, só dela começar a falar, na verdade, eu já fiquei com taquicardia. Falei, ai meu Deus, vai falar de mim agora. É agora que eles vão entender o que eu tô vivendo. E aí ela falou, eu conversei com a Yasmin, ela me explicou o que vem acontecendo com ela. E só pra vocês entenderem o que tá passando com a Yasmin agora, o que tá acontecendo com a Yasmin agora, é que ela é tipo um cachorro. Ela entende, mas ela não consegue falar. Quando ela falou isso, eu, assim, perdi meu chão. Quando começou a reunião, eu ainda tava com esperança, sabe? De que, sabe, alguém ia explicar realmente o que estava acontecendo comigo e que eu ia ter ajuda e ao mesmo tempo eu tava extremamente nervosa, né? Porque iam falar de mim abertamente, né? E eu tava lá. Mas quando ela começou a falar de mim, falou isso, que eu era igual um cachorro, a minha vontade, assim, sinceramente, era de sair correndo dali chorando pro meu apartamento, pegar minhas coisas e ir embora e voltar pro Brasil. Eu não consigo imaginar no meu ambiente de trabalho, assim, no Brasil, né, que, enfim, nos lugares que eu estagiei, né, eu não cheguei a trabalhar lá como enfermeira, mas estagiei, óbvio, né, pra conseguir me formar, e eu nunca consegui imaginar sequer um ambiente de trabalho onde tivesse uma reunião formal e que um chefe chamasse um trabalhador, um enfermeiro do setor de cachorro. E isso era tudo tão surreal pra mim, sabe? E essa falta de respeito, essa falta de humanização, essa falta de tudo que eu tava vivendo aqui. Até hoje, pra mim, é meio difícil falar disso pra vocês, porque realmente eu relembro, assim, do desespero que eu senti. Aquela pessoa que seria a minha esperança, né, daquele momento, falando para aquele grupo enorme de enfermeiros que estava ali na sala, me deixando extremamente constrangida, me chamando de cachorro. E, enfim, essa foi a primeira experiência, assim, terrível que eu vivi aqui na Alemanha, num ambiente de trabalho que me marcou extremamente e que eu resolvi compartilhar com vocês hoje. Ser chamada de cachorro pra mim, desse jeito, naquela época, foi uma coisa que me deixou extremamente mal. Eu demorei muito pra conseguir superar isso,
psicologicamente falando, né? E por mais que eu queria que vocês entendessem isso também, é óbvio que eu não estava totalmente sozinha, né? Minha família, eu tinha contato, né? O meu marido, na época, eu falava com ele todo dia, né? Ele não estava morando aqui na Alemanha comigo ainda. E eu explicava todas essas coisas. E eles ficavam, óbvio, assustados demais com o que estava acontecendo comigo, né? Só que eu acho que eles não conseguiam entender a profundidade que essas coisas me atingiam também. Talvez vocês que estejam assistindo também não achem que seja nada demais, porque é difícil você conseguir entender todo o contexto e, né, ter empatia nesse nível para se colocar no lugar da pessoa e pensar, ela não tinha como se defender. Apesar de ser uma adulta, apesar de estar trabalhando, apesar de estar no ambiente de trabalho, eu não tinha como fazer isso. Eu não conseguia me defender. E isso foi uma coisa que foi me deixando cada vez pior, né? Nesse início de Alemanha, porque isso era recorrente, né? Nas experiências que eu tinha. Tanto no ambiente de trabalho, lá era pior, claro, porque minha frequência de interação social era muito maior, né? Apesar de ser ignorada, enfim. Essa frequência de contato social era muito maior lá. Mas foram situações que eu vivi também, por exemplo, indo buscar serviços, né, públicos e etc. aqui na Alemanha. Nunca me chamaram de cachorro em algum outro lugar, mas me trataram como né, cachorro abandonado. Eu não acho isso certo, mas enfim, me tratavam como um bicho em muitos lugares que eu ia aqui. Dessa história, o final dessa história, né? Mais uma vez, eu adoraria falar pra vocês que eu ainda sobrevivi a isso e bati de frente com essa pessoa depois que, sei lá, eu tinha um alemão melhor ou enfim. Não, eu não consegui fazer isso, nunca, até hoje pelo menos, né? 7 anos depois, quase. Mas eu acabei saindo desse setor, né? Por outras situações, eu acabei saindo desse setor. Essa pessoa, essa vice-chefe, né, que eu contei na história pra vocês, a pessoa que me chamou de cachorro, eu nunca mais encontrei depois que eu saí desse setor, então eu nunca tive essa oportunidade, né, de falar sobre isso com ela. Mas essas situações, inclusive essa, né, dela me chamar de cachorro, foi o que lá na frente, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu consegui me livrar desse setor e consegui fazer todos os passos burocráticos para poder sair daquele setor. Demorei muito tempo, com certeza. Espero que se vocês estiverem passando, se tiver alguém que está assistindo esse vídeo, estiver passando por uma situação dessa, não demore tanto tempo, não leve tanto tempo, né, para conseguir se livrar de uma situação dessa, porque eu sei quão mal isso faz pra gente. Mas, enfim, existem caminhos, né, que você pode fazer e que você pode trocar de setor sem ter consequências como, por exemplo, perder um emprego, principalmente se você estiver passando por situações assim. Esse era o meu maior medo na época. Mas, enfim, o final dessa história em relação a essa pessoa foi que, de fato, eu acabei saindo do setor, ela nunca sofreu consequências pelo que ela fez comigo. Enfim, essa foi a história de hoje. Espero que vocês consigam entender todo o contexto, porque essa história me impactou tanto negativamente. Essa foi uma das primeiras experiências, assim, muito ruins que eu tive aqui, mas, apesar de tudo isso, moro aqui até hoje, consegui superar tudo isso que aconteceu comigo e, com certeza, se eu conseguir, você também consegue. A gente só precisa realmente de ajuda e, mais uma vez, eu vou deixar aqui vou levantar minha bandeira aqui da saúde mental. A minha vida mudou demais aqui, depois que eu comecei realmente a ter acompanhamento psicológico. Não que eu tivesse depressão, como meu chefe lá atrás, né, sugeriu, porque eu estava ficando muito triste. Eu estava ficando muito triste por causa das situações que eu estava vivendo no setor e eu não conseguia me defender, eu não tivesse quem entendesse o que eu estava passando. Eu precisava de apoio psicológico realmente para conseguir superar as dificuldades que eu vivia aqui, como tenho certeza que muitas pessoas vivem. E, enfim, não só aqui, como no Brasil também, seria ótimo se eu tivesse apoio psicológico lá para viver as dificuldades que, né, nós temos na nossa vida. Mas
Isso é uma indicação assim, que eu gosto de deixar bem clara. Se você quiser imigrar, se você quiser sair do país, você vive coisas, você aprende coisas sobre você e você vivencia problemas seus de forma muito diferente e muito intenso. E realmente você ter apoio psicológico nessas horas ajuda muito. Ajuda muito a você lidar com as frustrações, ajuda muito a você lidar com as tristezas que vão acontecer com você, né, no caminho, ou não. Enfim, ajuda você a lidar com tudo. E por isso vou deixar aqui, né, levantar mais uma vez a bandeira. Procurem ajuda psicológica se vocês estiverem precisando, se vocês estiverem passando por um problema difícil, com certeza isso pode ajudar a estadia de vocês aqui. E é isso, gente. Eu espero que, apesar de difícil, de muito difícil esse tema pra mim, que vocês tenham entendido o meu objetivo de contar essa história, de dividir essa história com vocês. Espero que vocês não passem por isso de forma nenhuma e que vocês continuem curtindo o conteúdo do canal. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma ideia de vídeo, algum tema que vocês achem que eu possa abordar aqui para ajudar vocês, deixem nos comentários. Não esqueçam de curtir, se vocês estiverem curtindo, óbvio, o conteúdo desse vídeo. E é isso, gente. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!